Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. Meu nome é João Botelho, sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana Independente em Santa Cruz do Rio Pardo e quero trazer uma mensagem de esperança que vá ao encontro dos nossos corações em tempos de desafios, tempos de isolamento social, tempos de incertezas, tempos de crise. E para isso eu quero fazer uma breve meditação, uma breve reflexão num texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. E diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus amados irmãos e irmãs, geralmente nós nos questionamos o que é necessário para ser um discípulo de Jesus. Jesus está no início do seu ministério, está caminhando, ensinando o povo, e em determinado momento, como nós lemos aqui no contexto em que foi escrito, no contexto que foi da narrativa de Lucas, Jesus em determinado momento é espremido pela multidão, a tal ponto de ele pegar um dos barcos que ali já estavam vazio e ser conduzido até um pouquinho mais para frente, um espaço da multidão para poder ensinar. E quando Jesus ensina, quando Jesus então ensina a multidão, alimenta a multidão de maneira espiritual, ele então se volta para os discípulos, dá ordens e nós vemos tudo o que acontece aqui. Amados, algumas características marcantes me chamam a atenção neste texto. A primeira, a obediência dos discípulos. A obediência de Pedro, a obediência de Tiago e João. Isso me chama muita atenção. E talvez uma das primeiras características para se ser um discípulo, caso você queira ser um discípulo de Jesus, e você ainda não é, eu te convido hoje para obedecer a palavra de Deus. Obedecer os mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo, tal qual Pedro e seus amigos o fizeram naquela época. Quando Jesus ordena ou pede para Pedro e seus amigos lançarem novamente as redes, nós devemos lembrar que Jesus era na realidade ali um marceneiro. Ele era um carpinteiro, melhor dizendo. De pesca pode ser muito bem que ele não compreendesse muito bem. Afinal de contas, Pedro e os demais poderiam ter falado muito bem. Olha, Jesus, mestre, de peixe, de pescaria nós entendemos. Nós somos experts, nós somos doutores, especialistas em pescaria.
não é interessante para a gente pescar essa hora do dia. Nós passamos a madrugada toda pescando no melhor e na melhor experiência possível de um ensinamento passado de pai para filho. Provavelmente os discípulos poderiam ter falado isso para Jesus. Mas, pelo contrário, ele diz o seguinte: olha, Jesus, nós pescamos a noite toda e nada pegamos. Mas, sob a tua palavra, nós iremos lançar. E é justamente isso que Jesus quer de nós. Talvez nós possamos ser experts, possamos ser doutores, mestres em determinado assunto. Mas não atingimos o resultado ou não conseguimos ser os discípulos de Jesus Cristo. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que a obediência é uma característica fundamental para todos aqueles que querem se tornar, se manter discípulos de Jesus, discípulos do Mestre. A obediência, tem até um hino da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente, no Cantai Todos os Povos, um hino muito bonito, onde fala crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece o que Cristo mandar. É maravilhoso. Então nós temos a primeira característica para nos tornarmos um discípulo de Jesus, a obediência. Em segundo lugar, a segunda característica que me chama a atenção neste texto é justamente quando eles compreendem, os discípulos ali, aqueles homens experientes na pescaria, eles compreendem a magnitude daquela ação que eles estavam presenciando, aquele milagre, aquela pesca maravilhosa, como diz o título do texto, a tal ponto que precisou de 2 barcos. Caso contrário, um barco só iria a pique, iria afundar tamanha quantidade de peixes que eles haviam pescado, né, puxando com a rede. E diante desse milagre, algo tocou o coração deles. E aí eles perceberam que não se tratava apenas de um mestre segundo o mundo, mas significava na realidade o Senhor Jesus Cristo, algo superior, algo que vinha de Deus para eles. Então eles pegam e se ajoelham. Nisso eu acho maravilhoso quando Pedro, ele obedece, ele colhe aqueles frutos e ele reconhece que não é qualquer um que poderia ter feito aquilo. E ele pede, prostrado ao chão, no versículo 8, ele pede para Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Amados, essa é a segunda característica que eu acho fundamental para aquela pessoa, para aquele indivíduo, para você, para nós, que queremos ser discípulos de Jesus. Nós devemos nos reconhecer como pecadores e nos atirar aos pés de Jesus Cristo. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós encontraremos no capítulo 6 de Isaías a mesma expressão. Quando Isaías tem aquela visão e vê Deus, né, na sua imagem e tal, numa aparição ali, levado, né, em espírito, e ele tem aquela noção de Deus, e o que ele faz? Ele se dobra, ele se atira ao chão, ele se ajoelha, e aí ele fala: retira-te de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. Isso é maravilhoso, porque é necessário que nós nos reconheçamos como homens e mulheres pecadores, que necessitam da graça de Deus, que necessitam do amor de Deus, que necessitam das misericórdias de Deus. E é esses que Jesus Cristo irá escolher como seus discípulos. Então, a primeira característica é a obediência.
A segunda característica é o reconhecimento de que nós somos, de fato, pecadores. A presença, o caminhar junto com Jesus, revela nosso estado pecaminoso. E a última característica que me chama a atenção, está no último versículo, no versículo 11, quando diz o seguinte, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amados irmãos, irmãs, a terceira característica é necessário ousadia. É necessário que nós deixemos tudo nas nossas vidas para entregá-la a Jesus Cristo. Para Jesus Cristo agora se tornar o nosso Senhor e Salvador, o Senhor das nossas vidas. Mas vejam bem, quando nós escolhemos entregar as nossas vidas, ou perder as nossas vidas a Jesus Cristo, é aí que nós ganhamos. Aquele que quer manter a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a Jesus Cristo, aquele viverá. É um paradoxo da fé. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus e admitimos que Ele é o Senhor, Rei das nossas vidas, é aí que nós recebemos as nossas vidas plenamente. Que nós possamos, meus amados irmãos, desenvolver a característica da obediência, a característica do reconhecimento que somos pecadores e necessitamos da graça divina. Que nós possamos, de fato, estar aos pés de Cristo e também entregar tudo a Deus e seguir Jesus Cristo. Assim nós poderemos nos continuar sendo os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Meus amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.